Olá! Nós sabemos que a insuficiência cardíaca está associada a uma alta taxa de hospitalização e mortalidade, além, é claro, de comprometer a qualidade de vida dos indivíduos portadores. Tanto o diagnóstico precoce quanto o tratamento adequado são fundamentais para mudar este prognóstico. E pensando nisso, e montamos esta videoaula para você com recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós estamos seguindo as recomendações da SBC no tratamento e acompanhamento da insuficiência cardíaca congestiva. Porém, antes de começarmos a nossa videoaula, eu gostaria de maneira bem simpática, convidar a você a inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho de notificação para que você possa estar ciente todas as vezes que postemos um novo vídeo, ok? Porém, antes vamos à nossa vinheta. Enquanto você assiste a vinheta, você inscreve-se no nosso canal. Boa aula! Nós sabemos que a insuficiência cardíaca, por definição, seria uma síndrome resultante de uma lesão estrutural ou funcional do miocárdio. Ela é caracterizada exatamente pela incapacidade do coração de propiciar suprimento adequado de sangue para atender às necessidades metabólicas teciduais. Em última instância, seria exatamente a incapacidade do coração de mandar sangue adequadamente para o sistema. Estaria-se instalado a insuficiência cardíaca congestiva. Bom, nós sabemos também que ela é a via final comum da maioria das doenças que acometem o coração e representa, claro, um importante problema de saúde pública. Apesar do tratamento e do acompanhamento dos pacientes, e de isso ter melhorado muito nos últimos anos, a taxa de mortalidade da insuficiência cardíaca continua, infelizmente, bastante elevada. Em torno de aproximadamente 50% dos indivíduos que têm o diagnóstico, após 5 anos, quando não adequadamente tratado, infelizmente, 50% deles podem ir a óbito. E é exatamente por esta alta taxa de mortalidade é que resolvemos fazer este vídeo tão importante para que você entenda o acompanhamento dos pacientes com insuficiência cardíaca, ok? Pois bem, o grau de limitação imposta pela insuficiência cardíaca ele é quantificado pela classificação funcional da New York Heart Association, segundo a qual os pacientes são classificados de acordo com os sintomas apresentados. A gente fala que o paciente está em classe funcional 1 quando ele está sem sintomas perceptíveis, atribuíveis à doença. Ele evolui para classe funcional 2 quando ele começa a ter sintomas de cansaço fácil a grandes esforços. Classe funcional 3, sintomas a pequenos esforços. E ele está em classe funcional 4 quando ele tem sintomas ainda em repouso, sem fazer nenhum tipo de movimentação. O tratamento farmacológico ele implica basicamente na instituição de algumas classes de fármacos que efetivamente podem modificar a história natural da doença. Quem são esses modificadores da história natural da doença e que são, digamos, indispensáveis no tratamento? Nós dividimos eles em classes. A primeira classe é a classe dos beta-bloqueadores, nos quais nós temos os 3 representantes que devem ser usados ou que podem ser usados no tratamento da ICC,
seria basicamente o carvedilol, o metoprolol e o bisoprolol, além de inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou inibidores da ECA, e os BRAS, são os bloqueadores do receptor da angiotensina 2. Finalmente, os antagonistas da aldosterona, espironolactona. Então, essas três classes, beta-bloqueadores, inibidores da ECA ou BRA e antagonistas da aldosterona, esses são, digamos assim, fundamentais no tratamento. Eles não poderiam faltar. Aí nós temos também, que pode ser usado pelos pacientes, um grupo de fármacos chamados de fármacos para se reduzir a morbidade, para se reduzir o sofrimento, para se reduzir o número de internações que esses pacientes poderiam ter. E aqui neste grupo estariam os diuréticos, em especial a hidroclorotiazida. Nós teríamos também neste grupo os digitálicos e, finalmente, um terceiro grupo de fármacos que foi recentemente introduzido, que é a ivabradina, ou seja, uma droga que tem efeito cronotrópico negativo, que nós vamos falar individualmente sobre cada um deles a partir do próximo slide. Pois bem, os beta-bloqueadores. Nós sabemos que os níveis plasmáticos elevados de noradrenalina, esses níveis desempenham um papel primário na progressão e da disfunção ventricular esquerda, assim como no prognóstico desfavorável da insuficiência cardíaca. A estimulação simpática generalizada causa elevação na frequência cardíaca, aumento do consumo de oxigênio, apoptose dos miócitos cardíacos, além do potencial de efeito arritmogênico, ou seja, de produzir arritmia, característico desta doença. Assim como a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona pelo sistema simpático. Qual que é a consequência disso? Geralmente nós temos uma consequência de aumento da retenção de sódio, vasoconstrição sistêmica, aumento da resistência vascular periférica e aceleramento da musculatura cardíaca. Para reduzir este efeito prejudicial da estimulação simpática, os beta-bloqueadores são utilizados com muita frequência na insuficiência cardíaca. Atualmente, está bem consolidado o uso desses beta-bloqueadores no tratamento da ICC. Evidências apoiam o uso dos beta-bloqueadores citados por nós aqui: carvedilol, metoprolol e bisoprolol. Além dos beta-bloqueadores, nós temos os inibidores da ECA ou os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2. Sobre esta classe de fármacos, nós temos a dizer exatamente que os componentes do sistema renina-angiotensina-aldosterona, eles estão ativados durante esta patologia. E os mecanismos responsáveis pela ativação incluem hipoperfusão renal, além da estimulação simpática renal. Como consequência desta ativação, ocorre o aumento da liberação de renina, por sua vez, cliva o angiotensinogênio em angiotensina 1, e esta é convertida a angiotensina 2, que nós sabemos é um potente vasoconstritor que contribui para a elevação da resistência vascular periférica. A angiotensina 2 também aumenta a liberação de noradrenalina pelo sistema adrenérgico, bem como a liberação de aldosterona. A aldosterona, junto com a angiotensina 2, também estão envolvidas nos mecanismos de remodelamento cardíaco, por meio da apoptose dos miócitos. Para bloquear os efeitos danosos da ativação desse sistema, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2 são recomendados no tratamento da insuficiência cardíaca. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, além de inibirem a ECA, fazem também o bloqueio das silinases plasmáticas, impedindo assim a degradação da bradicinina, com consequente aumento dos níveis circulantes deste vasodilatador. Como efeito,
vai ocorrer a vasodilatação arteriolar e venosa, além de uma menor retenção de sódio e água. Outro grupo que é utilizado no tratamento são os antagonistas dos receptores da aldosterona. E o representante que a gente usa aqui no Brasil é a espironolactona. Nós sabemos que a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona na insuficiência cardíaca aumenta muito a síntese de aldosterona. Esta, por sua vez, vai estimular a produção de fibroblastos, aumentando assim a fibrose e a apoptose dos miócitos cardíacos, que leva ao remodelamento e à disfunção miocárdica. Para bloquear esses efeitos, os antagonistas dos receptores de mineralocorticoides são prescritos na insuficiência cardíaca. Ok? Entramos agora no grupo de fármacos que são utilizados para se tentar reduzir o número de internações. Eles são usados para melhorar a qualidade de vida do paciente, mas eles não são assim definitivos no tratamento, que são os diuréticos digitálicos e a ivabradina. Bom, sobre os diuréticos, os ensaios clínicos controlados demonstraram a capacidade dos diuréticos de aumentar a excreção urinária de sódio e diminuir os sinais clínicos de retenção, com consequente melhora dos sintomas e da tolerância ao exercício em pacientes com insuficiência cardíaca. Assim, esses fármacos devem ser prescritos para pacientes sintomáticos, aqueles pacientes que apresentam alto grau de retenção aquosa. No entanto, o efeito do diurético ou dos diuréticos na mortalidade ainda não foi comprovado. Significa que, segundo os dados constantes, eles são neutros no que se refere à mortalidade, mas eles reduzem a morbidade. Então, eventualmente, podem ser usados por tempo restrito os diuréticos aqui elencados, como, por exemplo, a hidroclorotiazida, caso o paciente esteja fora do hospital. Em alguns casos de hospitalização para aqueles pacientes grau 4, já muito complicados, o médico pode optar pela prescrição de furosemida. Sobre a digoxina, um dos principais efeitos da digoxina é reduzir a frequência cardíaca, porque ela estimula o nervo vago a liberar acetilcolina e o nervo vago produz um efeito cronotrópico negativo de redução da frequência cardíaca. Porém, a digoxina também possui uma ação inotrópica positiva, ou seja, ela aumenta a força de contração. E este mecanismo está relacionado à inibição da bomba sódio-potássio adenilatociclase, com consequente aumento do cálcio intracelular e da força de contração miocárdica. Estes são os efeitos da digoxina. A digoxina aumenta a força de contração e reduz a frequência cardíaca. Recentemente, foi liberado o uso, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, do Procoralan, que seria o nome comercial aqui da ivabradina, 5 mg e 7,5 mg. A ivabradina é uma substância cronotrópica negativa, ou seja, ela reduz a frequência cardíaca. E geralmente ela é utilizada para aqueles indivíduos que por algum motivo não podem usar beta-bloqueadores. São, por exemplo, aqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca, mas também têm, por exemplo, algum grau de doença pulmonar obstrutiva crônica, em que eles não poderiam utilizar beta-bloqueadores. Ou para aqueles pacientes que necessitem complementação do efeito cronotrópico negativo, já que estes fármacos aqui, a ivabradina, ela é cronotrópica negativa, ela reduz a frequência cardíaca. Então, hidrocloro, digoxina e ivabradina são utilizados para se tentar reduzir a morbidade dos pacientes. Eu espero ter ajudado vocês nesta videoaula com as informações acerca dos fármacos utilizados no tratamento da insuficiência cardíaca.
Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.